Bom, o tema do nosso trabalho é planeta Terra. O que é o planeta Terra? A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o quinto maior planeta do Sistema Solar e acredita-se que é o único em que há existência de vida. E é conhecido como mundo, o planeta azul. O que significa planeta e qual é o critério de classificar algum corpo celeste como um planeta? Um planeta é um corpo celeste que orbita uma estrela. Nossa estrela, no caso, é o Sol, né, do Sistema Solar. Ou o que sobrou de uma estrela. Esse corpo celeste que habita essa estrela é chamado de planeta primário. Por exemplo, a Terra. A Terra é um planeta primário. Aquele corpo celeste que orbita o planeta primário se chama planeta secundário, que é, por exemplo, a Lua. A gente pode classificar como planeta se o corpo celeste tiver massa suficiente para se tornar esférico por sua própria gravidade e por ser um objeto de dimensão predominante entre os objetos que se encontram em órbitas vizinhas. Plutão deixou de ser planeta por quê? Bom, Tom Bauer descobriu Plutão em uma órbita além da de Netuno. Mas será que Plutão era realmente planeta? Porque ele era um objeto em órbita ao redor do Sol. E apesar do tamanho, Plutão era um objeto brilhante e indicava que seria um planeta do mesmo tamanho que a Terra, só que de menor massa e menor densidade. Só que as coisas começaram a mudar em 1978 com a descoberta do satélite de Plutão, que determinou que a massa de Plutão é apenas uns 2 milésimos da massa da Terra. Mais tarde é que descobriram que Plutão é maior do que os asteroides, mas bem menor do que a Lua, o que poderia classificá-lo como um grande asteroide ou um cometa. Hipoteticamente falando, só existe vida no planeta Terra devido às condições que reúnem. Por exemplo, Marte quase não tem oxigênio. Vênus tem uma atmosfera de ácido sulfúrico além de temperaturas e pressões extremas. Mercúrio não tem atmosfera e as condições nos outros planetas são completamente inaceitáveis para a nossa vivência. Então, o melhor que se adaptou foi o planeta Terra, devido às 3 condições de forma de água, as 3 condições físicas de forma de água, e sem falar na atmosfera, na presença de oxigênio, entre outros. Explica a formação geológica da Terra. Bom, só quando o Sol ele se estabilizou, a Terra pôde iniciar as suas evoluções contínuas, do solo, da atmosfera e das formas de vida. As partículas de poeira da nuvem de gás que odiava o Sol chocaram-se entre si, dando origem ao planeta, porque antes ele não era um planeta, era um conjunto de rochas. E o Sol ele ainda era muito novo para poder produzir bastante calor para o planeta, por isso a atmosfera era fria e hostil. Por causa da ação da gravidade, os materiais mais pesados como o ferro ficaram no centro e os mais leves como os silicatos formaram um monte de rocha. Houve a expulsão de gases do interior do planeta e assim surgiu a crosta terrestre. O dióxido de carbono se dispersava na atmosfera ou na água. Daí a formação de nuvens. Com as nuvens, a chuva acabou surgindo em pesadas tempestades e assim formaram-se os primeiros oceanos. A crosta ela se tornou mais impermeável aos meteoritos e ocorreram as primeiras sedimentações com os primeiros materiais arrastados pelos primeiros rios, as areias e as argilas. Já se detectava a presença de organismos capazes de captar a luz do sol e assim realizar a fotossíntese. E através da sua ação que o anidrido carbônico foi transformado em carbono e oxigênio. Como a Lua foi formada? Quais as teorias que explicam a formação da Lua? Bom, a origem da Lua ela é incerta, mas nós temos 5 principais teorias para explicar a formação da Lua. A primeira teoria é a teoria da fissão, que acredita que a Lua foi uma parte da Terra e que de algum modo ela se separou da Terra no início da história do Sistema Solar. A segunda teoria é a teoria da captura,
que acredita que a Lua teria se formado separadamente da Terra, só que depois foi capturada pelo campo gravitacional da Terra. A terceira teoria é a teoria da condensação, que a Lua e a Terra se condensaram juntas na nuvem da nuvem original que formava o Sistema Solar. A quarta teoria é a teoria da colisão dos platesimais, que seria a interação de platesimais orbitantes do Sol e orbitantes da Terra, que nem os asteroides, e assim conduziram a sua fragmentação, e assim a Lua se condensou destes restos. A quinta teoria é a teoria da ejeção do anel ou colisão, mais conhecido como Big Splash, que acredita que um platesimal do tamanho de Marte colidiu com a da Terra. Aí um disco de material orbitante foi formado. Esse material orbitante se condensou para formar a Lua, e aí orbitar em redor da Terra. O que é o eixo de rotação inclinado cerca de 23 graus em relação à eclíptica? Bom, a eclíptica é o plano da órbita da Terra ao redor do Sol, ou a órbita descrita neste plano. Por que razão ela tem o nome de eclíptica? A razão do nome provém dos eclipses, que somente são possíveis quando a Lua está muito próxima deste plano. E a definição de eclíptica é definida como a circunferência imaginária correspondente à trajetória aparente do Sol na esfera celeste. E a razão dela ser tão importante, desse plano ser tão importante para a vida dos seres humanos, é que esse eixo de rotação é responsável pela ocorrência de estações que regulam o clima na Terra. Se não houvesse tal eixo, o clima da Terra seria totalmente desequilibrado e não seria propenso à vida na Terra. E devido ao fato da Terra ser inclinada em 23 graus e meio, os raios do Sol incidem sobre diferentes regiões do planeta com maior ou menor intensidade, então isso provoca as estações do ano. A importância da distância da Terra em relação ao Sol é equilibrada através da força gravitacional das estrelas e da força gravitacional do planeta, que gera os movimentos de translação e rotação, os quais influenciam para o dia e a noite e as estações do ano. Os seres vivos, principalmente o homem ou qualquer outra espécie, depende totalmente do processo da fotossíntese, e a fotossíntese é vinculada a tais movimentos. A fotossíntese das plantas é o que nos fornece alimento e oxigênio, seja porque ameniza a temperatura da Terra, reduzindo o efeito estufa com a captura de carbono. O fato é que a sobrevivência de todos depende muito da continuidade desse processo em nosso planeta, ou seja, a fotossíntese, que é totalmente vinculada aos movimentos de translação, rotação, e todos esses movimentos precisam da tal distância, e a distância também colabora com que a Terra não seja nem muito quente, nem muito fria. Por que o céu da Terra é azul? Como é o céu de outros planetas e por quê? Como todo mundo já sabe, a radiação solar que aquece a Terra é uma luz muito brilhosa e branca. Só que ela é composta por várias outras tonalidades de cor e com um comprimento de onda específico. O que acontece é que quando a luz penetra na atmosfera, ela atinge os átomos de nitrogênio e oxigênio, como uma das outras partículas que compõem a atmosfera, dando origem ao fenômeno do espalhamento. E é por isso que o céu é azul. Em Vênus, o céu é laranja porque o enxofre nas nuvens tinge um pouco a cor amarela. Em Marte, o céu é cor-de-rosa, devido à sua superfície, que é um deserto cor de ferrugem. E por causa das tempestades que acontecem lá em Marte, as partículas cor de ferrugem elas ficam sempre suspensas no céu. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno
desses planetas, porque esses planetas eles possuem as atmosferas muito grandes e aí a luz solar não consegue penetrar.